do artigo 5º da Constituição Federal, que é o princípio da igualdade. Você, homens e mulheres, são iguais perante a lei. E esse é um princípio que muitas vezes as pessoas não entendem. Ainda existe no Brasil, ainda existe pensamento, e não só das pessoas, mas também de alguns julgadores e também de algumas pessoas que trabalham com a área jurídica, de que ainda há aquela velha ideia machista de que o homem é o cabeça do casal, o homem tem que cuidar da família, que o homem tem que ser aquele que toma a frente de tudo, quando, na verdade, esse pensamento não é mais o pensamento da lei. A Constituição Federal, ela fala com muita clareza que todos são iguais perante a lei, e no que tange ao casamento e à união estável, também posso dizer, são institutos similares, né? Esse pensamento tem que ser esquecido, porque tanto o homem quanto a mulher são responsáveis pela sociedade conjugal ou pela união estável que vivem. E hoje, né, temos outras formas de família aí, vamos dizer que casamentos das pessoas do mesmo sexo, da mesma forma, né? Se dois homens se casarem, duas mulheres se casarem ou viverem em união estável, ambos serão responsáveis pela família, ambos serão responsáveis pelas questões do casamento. Aí a pergunta que a gente me faz, mas tem que ser igualzinho ali? Tem que ser da mesma forma? Cada um, se eu dou todo mês R$500 em casa, meu marido ou minha esposa tem que dar também R$500, por exemplo, né? Claro que não. Obviamente que aqui nós estamos falando é que a responsabilidade de sustento de uma família é de ambos os cônjuges, não é? Dentro das suas possibilidades. Não adianta você querer igualar, né? Às vezes um pai ele paga uma pensão para um filho, um valor de X reais lá, descontados do salário dele, e se a coisa inverter, ele ficar com a residência fixa da criança, ele quer que a mãe continue pagando a mesma coisa que ele pagava, quando que a mãe, às vezes, não tem o mesmo recurso, e vice-versa. Então, temos que entender que responsabilidade financeira é igual, porém, a quantia, quanto chamamos, né? A palavra do latim aí, o quantum é devido por cada um, nem sempre, ou na maioria das vezes, não será igual. Está claro até aqui? Todo mundo está entendendo, me ouvindo bem, me vendo tranquilamente aí? Sim ou não? Perfeitamente. Bem, muito bom. Então, quando você fala de questão financeira, patrimônio, o que nós temos como meta aqui dessa aula? Falar sobre os regimes de bens e as suas peculiaridades gerais, né, genéricas, e também as suas características próprias, né? Os regimes de bens começam a ser regulados no Código Civil a partir do artigo 1639, tá? E eu vou pedir para a nossa querida Fernanda aqui, minha monitora que fez os slides, que acordou os senhores com a mensagem do curso aí, dizendo que hoje ia ter aula, né? Lendo para nós um conceito aí da doutrina sobre o que é o regime de bens. Por favor, Fernanda. O regime patrimonial de bens pode ser conceituado como sendo conjunto de regras de ordem privada relacionado com interesses patrimoniais e econômicos resultantes da entidade familiar. O Código Civil de 2002 traz entre os seus artigos 1639 a 1688 regras relacionadas ao casamento, mas que também podem ser aplicadas a outras entidades familiares, caso da união estável. Muito bem. Quando você fala de regime de bens, que são regras de caráter patrimonial, econômico, financeiro, que você vai tratar ali dentro da sua sociedade conjugal, não se limita ao casamento, mas pode atingir também a união estável. E muita gente desconhece essa possibilidade, e aqui está um nicho para se ganhar dinheiro. Uma coisa importante, por exemplo, muita gente desconhece, eu já até falei isso em outra aula, que o advogado pode também fazer uma escritura particular de união estável e nela estabelecer qual será o regime de bens adotado pelo casal.
ou pelos companheiros, né? Então, muita gente fala, vou fazer uma união estável, vai lá no cartório, paga lá um valor para o cartório. O cartório, claro, tem fé pública, o documento é válido, mas o cartório nem sempre lhe explica com bastante minúcias o que é a união estável, como funciona e que a pessoa pode também, na união estável, escolher o regime de bens, que não é exclusivo de quem se casa. Lógico que no casamento você tem lá a questão do pacto antinupcial, que é o documento que você tem que fazer quando você quer escolher um regime de bens diferente daquele que é o regime oficial. No Brasil, desde 17 de janeiro ou 27 de janeiro, não me recordo agora, é 17 ou 27 de janeiro, não, desculpe, de dezembro de 1977, nós temos a Lei 6.515, tá? Que é uma lei que instituiu o divórcio, nós chamamos de lei do divórcio. Essa lei, obviamente, depois que o Código Civil veio e passou a vigorar em 2002, bem como a Constituição Federal, ela sofreu várias alterações e eu diria que muitos doutrinadores dizem até que ela está revogada hoje. Na verdade, entre aspas, né? Ela está parcialmente revogada por alguns artigos, mas em alguma coisinha ou outra ali, ainda alguém entende que ela funciona. Muito embora, na prática, o que a gente mais percebe é que os juízes hoje julgam os processos não mais com base na Lei 6.515, e sim com base na Constituição Federal e no próprio Código Civil de 2002. Né? Só que a Lei 6.515 ela trouxe uma novidade muito importante, né? Que foi a mudança de regime de bens no sentido de regime oficial. Quando as pessoas se casavam antigamente, a ideia das famílias, a ideia daquele que se casava, isso vem de um espírito do coronelismo, né? Coronelismo, e também do imperialismo, né? Do Império Brasileiro, que era de unir famílias. Então, a família Silva vai se unir com a família Souza, porque lá nós vamos conseguir fortalecer os nossos laços econômicos, financeiros, não os nossos laços de amor e de afeto. Então, os casamentos eles eram baseados, naquela época, pessoas, logicamente, mais abastadas, né? Pessoas não pobres. O pobre sempre foi pobre, casava com quem. Mas o indivíduo que era mais abastado, os casamentos eram arranjados, né? Quanto o próprio casamento do imperador Dom Pedro I, do imperador Dom Pedro II, né? Eram casamentos que vinham fortalecer as relações entre países. Você vai casar com a filha, uma princesa da Espanha, né? Carlota Joaquina lá, que foi esposa do Dom João VI, não, foi Dom João VI, né? Que ela detestava Dom João VI, suportava Dom João VI. Mas, para se fortalecer uma relação entre países, Espanha e Portugal, foi celebrado o casamento. A própria princesa Leopoldina, né? Quando casou com Dom Pedro I, Dom Pedro não gostava da princesa Leopoldina. E mesmo assim, por uma questão de... eu não me lembro qual que era a nacionalidade da Leopoldina, mas austríaca, obrigado. Nós temos uma historiadora aqui do nosso lado hoje trazendo informações importantes. Para fortalecer a relação entre não só o Brasil, né, mas também o país de Portugal e a Áustria, se casou lá o príncipe Dom Pedro com a princesa Leopoldina. E isso tudo, gente, mostra que nem sempre essa ideia patrimonialista deixou de existir. Hoje, se você pegar as famílias ou as pessoas, de um modo geral, claro que não mais com o mesmo viés, muita gente se casa pela conveniência do que vai ter. Né? Muita gente está com um marido, está com uma esposa, pela conveniência daquilo que o marido ou a esposa vai proporcionar. Tá?
eu sou muito franco em dizer que eu conheço pessoas que vivem dessa forma. Vivem em casamentos infelizes, casamentos que não são nada felizes, porque estão acomodadas, estão em uma condição de finanças boa, mas infelizmente na vida pessoal, na vida emocional, não estão tão felizes assim. Então, o regime que se adotava naquela época era o regime da comunhão universal de bens. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. Então, se você fosse ao cartório se casar, antes de 77, você chegava lá e falava, olha, eu quero me casar na comunhão parcial de bens. Quero me casar, o regime que se casava era comunhão parcial de bens. Isso no Código de 1916. Porque antes de 1916, o regime que se adotava oficial no Brasil era o regime do dote, regime dotal, tá? Que é um pouco diferente do que a gente costuma ver nos países lá fora. O regime do dote era um regime que o pai da mulher daria, né, para o marido valor, um dote, que era para que ele administrasse em favor da filha. E era uma forma de ele não poder se separar, porque se ele largasse a mulher, ele teria que devolver o dote ao pai da noiva, ao pai da esposa. Então, veja a que ponto éramos naquele momento. Aí, em 1916, o Clóvis Bevilacqua, quando elaborou o Código Civil, entrou em vigor em 1917, ele trouxe como regime oficial um regime um pouco menos autoritário, né? Mas que ainda assim era um regime baseado no patrimônio. União universal de bens. Vamos ver que a regra básica da União Universal de Bens, eu vou até adiantar aqui, é a união de todos os patrimônios. Então, o que eu tenho como solteiro, juntamente com o que a minha noiva tem como solteira, são as coisas que temos que vamos unir. Então, vamos casar, tanto que adquirirmos depois, como aquilo que já temos, vai ser de ambos. Porque a ideia era a perpetuação da família e a junção de riquezas, a junção de patrimônios, a junção de valores para que aquela família se fortalecesse e, consequentemente, as duas famílias que estavam envolvidas, né, se fortalecessem também. Alguma pergunta até aqui? Está sendo claro? Estão entendendo aí? Uma partezinha um pouco histórica, mas importante para a gente entender como funcionava o nosso país antes dos tempos atuais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok, professor. Bem, Tudo bem. Chegou mais alguém aí, Fernanda? Alessia e Arielle. A Alessia chegou, bom dia. Arielle. A Vera Vendrasco também. Vera, doutora Vera, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, minha querida, tudo bem? Você é a? Arielle. Arielle. Eu não sou nem de cego surdo, já não serve para mais nada, né? Mas tudo bem, vamos lá. Um nome que é muito difícil mesmo. Você tem algum apelido, Arielle? Sim, pode me chamar de Ari. Para a gente se pronunciar. Muito bem. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos quem chegou agora, tá? Hoje é regime de bens. Em 77, 17 ou 27 de dezembro, não me lembro agora exatamente, foi sancionada a Lei 6.515, chamada de Lei do Divórcio. Não só estabeleceu o divórcio, que era uma coisa que não existia no Brasil, até então a pessoa se separava, se desquitava, né? Não tinha como se casar de novo. Veja que coisa, né? Você se casava, nunca mais você poderia se casar, a não ser que você ficasse viúvo ou anulasse o casamento. Mas não se casava pelo desquite. O desquite era equivalente ao quê? À separação judicial, né? Você terminava a sociedade conjugal, mas não o casamento, que são coisas diferentes, né? Muito bem. O regime da comunhão parcial de bens é o que vigora como regime oficial até hoje. Então, se você for a um cartório aqui para se casar e nada disser ali,
Dificilmente o funcionário do cartório também vai falar para você que tem outros regimes, mas vai falar, comunhão parcial que você quer? É. Mas se você não perguntar sobre outro regime, ele não vai te falar. Então, o que ele faz? Você se casa e você vai ter na sua certidão de casamento ou na declaração de união estável que o regime de bens, o regime patrimonial, será o da comunhão parcial de bens. Muito bem. Antes de entrar nos regimes exatamente, eu vou falar de algumas peculiaridades que esses regimes, todos os regimes trazem, alguns não, outros sim, mas algumas peculiaridades interessantes. Gostaria de ler o artigo 1639 do nosso Código Civil Brasileiro. Você pode ler para nós, Fernanda? Acho que está até no slide. Tá no slide. Pode ler. Show. Show. Bastante slides hoje. Aqui nesse aqui. Isso, vamos lá. É lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Primeiro parágrafo. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Segundo, é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas, ressalvados os direitos de terceiros. Então, algumas novidades que o Código Civil de 2002 trouxe que muita gente não conhece, né? Primeiro, a possibilidade de você hoje fazer a mudança de regime de bens no seu casamento. Casei na comunhão parcial de bens, por alguma razão lá na frente eu não quero mais ficar casado nesse regime, quero mudar para o regime da separação de bens. Posso? Posso, desde que eu não venha ferir interesses de terceiros. Ok? Claro que essa mudança não é tão simples. Você não vai lá no cartório e falar, agora eu quero ficar na comunhão parcial. Quero sair da comunhão parcial, quero ir para a separação, quero ir para a comunhão universal. Você tem que, de alguma forma, justificar ao magistrado, né? Tem que entrar com um pedido de jurisdição, não é contenciosa, é voluntária, de acordo com o artigo 734 do Código de Processo Civil, aonde você vai requerer de forma justificada por que você quer modificar os seus bens. Então, às vezes, a pessoa está casada, ela quer fazer um negócio que é mais arriscado, o patrimônio que ela tem com o casal, com a esposa, é um patrimônio que ela adquiriu na constância do casamento ali, mas ela quer usar parte desse patrimônio, a esposa não concorda, ou vice-versa. Então, ela vai ao juiz e fala, olha, eu questões profissionais, eu quero mudar o meu regime, quero que seja da separação de bens, onde tal patrimônio vai ser só meu, e aí eu posso arriscar esse patrimônio que não vai comprometer em nenhum momento o patrimônio da minha companheira, da minha esposa. Então, em razão de situações assim, né? Às vezes, o despontar da profissão, né? A pessoa, às vezes, tem uma oportunidade de ganhar uma profissão diferenciada, e aí ela quer ter outros patrimônios que não sejam patrimônios comuns, e é um direito dela mudar. Lógico que tudo isso tem que ser analisado caso a caso, e claro, quando você fala de uma mudança de patrimônio dentro de um contexto familiar, né, você pode estar arrumando dois problemas aí. Primeiro, a questão da desconfiança, né, com a sua companheira, com o seu companheiro. Por que vamos os casais assim, agora você não quer mais desse jeito, que é de outro? E o segundo problema mais grave que você pode até arrumar é a própria possibilidade de o casamento chegar ao fim, né? Já que você quer mudar de regime, vamos mudar definitivamente, vamos se divorciar, cada um vai ter suas coisas mesmo, né? Então, é um assunto complexo, é um assunto que tem que ser debatido, né? E tem que ser analisado por que aquela mudança vai ocorrer ou não, tá?
e, claro, com dados de não prejudicar o interesse de terceiros que tenham negociado com aquela pessoa, né, para não fraudar aí credores, não fraudar aí pessoas que, porventura, possam ter negócio com aquele familiar, com aquela pessoa. Tá claro? Outra possibilidade que traz aí a lei é a possibilidade que esses regimes que nós temos 4 regimes de bens. Coloca aí o slide, viu, Fernanda, desses 4. Sim. Quais são esses 4 regimes de bens? Comunhão parcial de bens, que é o oficial, né? Comunhão universal de bens, que é o regime antigo, que não é mais oficial, separação de bens, e temos a participação final nos aquestos. Vou falar dele também, que é um regime pouco utilizado, que veio para o código, mas a tendência é que esse regime talvez até nem se mantenha no código, porque ninguém utiliza esse regime e ele é muito difícil de ser aplicado, né? Mas não deixa de ser um bom regime também. Então, nós temos esses 4 regimes hoje. A lei brasileira, ela permite que você possa hoje fazer um regime que não seja nem a comunhão parcial, nem a universal, nem a separação de bens e nem a participação final nos aquestos, mas um regime misto, aonde você possa pegar elementos de outros regimes, de 2 ou mais regimes, e aliar no seu casamento. E é uma coisa que, ou na sua união estável. E é uma coisa que poucas pessoas sabem. Então, eu posso, por exemplo, me casar num regime misto, onde eu coloco lá que eu vou ter comunhão parcial de bens em bens móveis, por exemplo, e separação de bens em bens imóveis. Ou que determinada conta vai ser comunicável e outra conta não será comunicável. Então, eu posso, dentro da minha liberdade de escolha, da minha liberdade individual, estabelecer qual é a melhor forma de regime para mim, e não necessariamente seguir à risca as regras da comunhão parcial, da comunhão total, ou posso mesclar, né? Inclusive de forma temporal. Recentemente conversei com um notorial aqui do cartório de Nova André, do quinto cartório, ele falou que o casal fez um regime, comunhão parcial de bens, em relação a determinados bens, e em relação a outros bens, eles colocaram que seria separação de bens, mas que após tantos anos de casado, a esposa teria 0,02% do patrimônio a cada ano que ela se mantivesse casada, limitando-se a 50%. Ou seja, um regime bastante peculiar, né? Então, a ideia é, eu me caso aqui com a Maria vai ter comunhão com alguns bens, e em outros bens ela não vai ter. Só que depois de alguns anos, se ela se mantiver casada comigo, ela vai poder ter direito àqueles bens que ela não teve no início, a uma participação de 0,2%, depois, a cada 3 anos, aumenta para 0,4%, e se houver um divórcio, ela vai dividir aquilo que está em comunhão e ter a participação de tantos por cento em determinado bem. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Vai de cada pessoa, vai de cada casal. Ok? Então, como eu faço isso hoje? Hoje eu faço isso através do quê? Do chamado Pacto Antinupcial, que é o documento que eu vou fazer, que eu vou celebrar com a minha companheira ou com o meu companheiro, se dependendo com quem eu casar, né, com o meu esposo, minha esposa, aí, ou na união estável, que eu vou fazer caso eu queira, né, modificar o regime oficial. E muita gente não sabe disso. Hoje a pessoa vai, casa na comunhão parcial e só acabou. E você pode hoje, por uma questão até mesmo de segurança, né? Infelizmente ou felizmente, não sei dizer o que é melhor ou pior, as relações amorosas, as relações patrimoniais ou de Estado são bastante
usar a palavra aqui, volúveis, né? São bastante vulneráveis, acho que é a palavra melhor. E hoje, uma pessoa se casa, se não está bem, vai lá, se divorcia, larga outro, vai embora e acabou. Hoje não tem mais aquela ideia de você ficar perpetuamente numa relação que não está te fazendo bem. As pessoas estão mais livres nesse sentido. E, de certa forma, é muito bom. Eu diria que na época dos nossos pais, dos nossos avós, quantas pessoas casavam, viviam mal, porque não eram felizes, primeiro, porque os casamentos eram arranjados, e segundo, porque não se davam bem com aquele companheiro, com aquela companheira. Mas, em razão de um casamento, casou na igreja, fez festa, fez toda aquela parafernália, a pessoa se mantinha ali junto uma com a outra, porque os tempos cobravam essa postura. Hoje não, hoje você se casa, costumo dizer que virou igual o direito do consumidor, né? Você se casa, não gostou muito do produto ali, você pode devolver, né? E usar o seu direito de arrependimento, verdade? Então, é uma brincadeira, mas está mais ou menos parecida. Quando você compra um bem pela internet, né, no artigo 49 do consumidor, fala lá que se você comprar um bem pela internet, você pode em 7 dias devolver. Casamento, eu diria que é até mais fácil. Você casou hoje, você não quer mais amanhã, você já pode se divorciar. Né? Não tem mais um tempo, e assim, a qualquer tempo você pode se arrepender. Né? Não tem mais só os 7 dias. 4 horas. Ela está falando aqui, a Fernanda, que a Britney Spears desistiu do casamento em 24 horas. Né? Então, veja que a coisa está realmente cada vez mais efêmera, né? Vamos assim dizer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão entendendo? Não estão entendendo porcaria nenhuma? Estão dormindo? Como é que está, Yara? Não, tranquilo, professor. Tranquilo também. Tranquilo. Muito bem. Então, vamos dando continuidade. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de acentuar. Sabiam disso, que poderia ter um regime misto aí? Ou ninguém sabia, alguém não sabia? Eu não sabia. Poderia ser criado assim um diferente do tradicional, né? Dos tradicionais. Pode. Tanto para o casamento como para a união estável. Né? E também, sabia que poderia modificar o regime? Decorrer do casamento? Não, isso eu sabia que poderia ser modificado a qualquer momento, né? Mas assim, que poderia ser criado um regime diferenciado desses os que está no código, eu não sabia não. Tá, ok. Bom, então, basicamente, assim, né, de parte geral, essa é uma informação importante, né? E as pessoas precisam ter conhecimento e que muitas vezes nós, como advogados, esquecemos até de orientar. Repito, né? Se as pessoas consultassem um advogado antes de se casar, talvez, ou se casariam com mais certeza do que estão fazendo, ou nem se casariam, né? Existe aí uma complexidade de coisas que nós vamos ver em cada regime, né? Eu gostaria que a Fernanda lesse para nós o artigo 1642 do Código, que tem algumas regrinhas interessantes ali que eu vou comentar com os senhores da parte geral. Lembrando, senhores, que eu não tenho como abordar com bastante peculiaridades todas as questões dos regimes. Aqui é um curso de extensão, nós trazemos os principais aspectos e os aspectos mais polêmicos. Nem sempre a gente consegue ser tão profundo, né? Nós não estamos numa pós-graduação. Se fosse uma pós, aí trabalharemos com um pouco mais de profundidade, né? Vamos lá. Oi.
Artigo 1642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente, primeiro, praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no inciso 1º do artigo 1647. Segundo, administrar os bens próprios. Terceiro, desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. Quarto, demandar a rescisão dos contratos de fiança e a doação ou invalidação do aval realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos 3º e 4º do artigo 1647. Quinto, reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes e se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. Sexto, praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente. Então, aqui, esse artigo ele tem que ser olhado com algumas ressalvas, né? Que é o artigo 1642, ele é um artigo genérico, e aí depois, cada regime de bens vai ter peculiaridades. Mas, basicamente, o que esse artigo fala aqui? Sobre a liberdade que as pessoas têm que ter. Eu me caso, o casamento dá uma ideia de prisão, né? Eu plenamente concordo com isso, né? Você se casa, eu faço essa brincadeira, prisão em que sentido? Você tem que pedir autorização para o outro, né? Uma das coisas que hoje faz com que os casamentos acabem é justamente a falta de respeito. Eu não diria pedir autorização, eu diria que é comunicar o outro, conversar com o outro sobre o que você quer fazer. A partir do momento que você se casa, você não é mais sozinho, você não é mais sozinha. E o que eu percebo hoje é que a sociedade, aqui eu faço uma crítica pessoal, ninguém é obrigado a concordar comigo, né? Mas eu faço uma crítica pessoal no seguinte sentido. Se eu me caso com uma pessoa, a partir do momento que eu faço isso, é porque eu quero dividir a minha vida com aquela pessoa. Então, não dá mais para eu ter o mesmo comportamento que eu tinha quando solteiro, que eu tinha quando sozinho, quando eu começo a ter um relacionamento. Isso já começa tudo no namoro, né? As pessoas querem namorar, querem casar e querem continuar fazendo as mesmas coisas que elas faziam quando solteiras. Então, não se casa. Faça como o apóstolo Paulo, né? Que muitos sabem, né? É melhor que não se casem, mas se quiserem se casar, né? Tipo assim, siga a regra, né? Está na Bíblia isso, né? Para quem é cristão aí, sabe que eu estou falando, o apóstolo Paulo falava isso, né? É melhor que vocês como eu, que não se casem. Mas se não aguentar aí sozinho, a solidão, né? Claro que ele fala isso num aspecto mais espiritual, né? Eu estou aqui só parafraseando. Você acaba querendo ter um companheiro, uma companheira, né? Muito bem. O casamento enseja que a pessoa tenha responsabilidade sobre as coisas que ela vai fazer, porque ela não vai envolver só ela mais, ela vai envolver também o seu parceiro, a sua parceira. Então, quando eu me caso, eu, no meu caso, né, sou uma pessoa heterossexual, se eu me casasse com uma mulher, eu diria o seguinte, eu vou fazer um negócio, obviamente que eu vou consultar a minha esposa. Vou falar, olha, e aí, o que você acha? Vamos fazer isso aqui? Você acha que é legal? Vamos, né, investir nessa situação? Claro que isso também não quer dizer que eu tenho que dar satisfação de todos os passos que eu vou tomar na minha vida. Não quer dizer que eu tenho que, né, me submeter àquela pessoa de uma forma absurda. Olha, eu preciso, né, comprar uma água mineral. Você me deixa comprar água mineral? Né? Tem gente que é assim, né? Tem gente que entende que a submissão... Eu uma vez atendi um taxista conhecido meu, um senhor já mais tradicional, ele falava que ele não gostava que a mulher dele comprasse produtos de marcas diferentes para pôr na casa. Ele estava em processo de divórcio. Eu entendi por que ele estava no divórcio. E, por exemplo, se a mulher fosse no mercado e comprasse lá um sabão no mês de uma marca, todo mês ela tem que comprar daquela marca, tem que ser fiel à marca. As pessoas deram risada aqui, né? Quer dizer, Total, né? um homem, com todo respeito, um homem intragável, um homem chato. Né? Você imagina se todo mês eu vou no mercado
as minhas colaboradoras aqui, eu tenho a impressão que elas tomam sabão em pó e sabão líquido que eu coloco aqui como se fosse assim um aperitivo. Então, eu procuro comprar hoje da marca mais barata, porque elas fazem bolinha de sabão, elas brincam aqui com o sabão, né? E um litro de sabão aqui dura pouco tempo, né? E, então, agora, o que eu faço? Eu já estou proibindo o uso do sabão. Vai limpar só com pano, né? Cadeira, né? Mas, enfim, o homem controlava. Olha, se você for comprar o detergente, tem que ser o detergente Limpol. E se você não comprar esse, quer dizer, onde já se viu uma pessoa viver desse jeito? Se eu conheço, surge uma marca nova no mercado, eu não posso experimentar. Olha, tem uma marca diferente de macarrão, eu vou comprar um macarrão diferente, tem um produto de limpeza diferente. Quer dizer, isso é uma idiotice, do meu ponto de vista, né? Pode ser que alguém aqui, se alguém pensar assim, me perdoe, né? Ele era economista e falou, não, você tem que ser fiel à marca, porque senão o país não cresce. Umas ideias totalmente fora do cabo. Aí a mulher um dia se encheu o saco e falou, olha, eu quero o divórcio. E ele não sabia por que a mulher estava se divorciando dele. Ai, meu Deus. E eu no táxi quieto, eu pensava comigo, mas eu sei. Eu não podia falar lá que eu não era advogado dele, mas eu sei, porque tu é chato pra, né? Deixa pra lá. Então, satisfação que você dá, lógico, vou comprar uma casa. Compra uma casa e chega para sua esposa e não fala nada. As pessoas dão, comprei uma casa hoje, viu? Então você fala, comprei um perfume. É assim. Então tem que ter a ponderação aí. Então, o que fala esse artigo? Os bens pessoais, você pode administrar, cuidado com algumas questões, a questão de outorga uxória, né? Os regimes de bens exigem isso, que a esposa dê outorga uxória, que o marido dê autorização marital, quando você for alienar ou gravar bens, né, imóveis, de preferência, mesmo que sejam seus. Por quê? Porque há uma preocupação com patrimônios de grande valor, né? Quando você é fiador de alguém, quando você é avalista de alguém, quando você vai entrar, né, vai garantir uma obrigação de alguém, então, ser solidário de alguém, você tem que ter aí a outorga uxória, até para que aquele negócio não venha prejudicar um bem comum e trazer prejuízo para o outro lado. Alguma pergunta sobre isso? Sim ou não? Tudo ok. Todos estão vivos aí? Todos Amo. estão bem? Amo. Sim. Ninguém tem dúvida, ninguém aqui está assim, pensando em mudar o regime de bens, depois do que eu falei, pensando em se divorciar, coisa assim. Não. É lógico, isso sempre dá oportunidades. Ô, doutor, Senhora, quando se fala em comunhão universal de bens, que bens de herança não se comunicam, a não ser que sejam revertidos, eu não sei se eu entendi errado essa parte, em prol do casal, eu não posso entender que se a herança vir na constância do casamento, ela foi revertida em prol do casal, se comunicando sim? vou chegar lá. Tá? Tá. Quando eu estou na comunhão universal, tudo que você ganhar, eu casei com você. Tá? Comunhão universal de bens. Morreu meu pai, morreu minha mãe. Recebi a herança. Ela é minha e sua. Ok? Morreu seu pai, morreu sua mãe. Recebeu a herança. Ela é sua e minha. Comunhão universal. Tá? Eu acho que eu falei universal, mas eu estava querendo falar da parcial. Parcial não. Parcial. Eu e minha mãe, por exemplo, eu era casado em 2015, minha mãe veio a falecer, minha mãe tinha um imóvel, esse imóvel ficou para mim e para minha irmã. A minha ex-esposa até participa do inventário ali, porque eu era casado, então ela figura, mas não como meeira,
nem como proprietária, apenas como participante. Mas quando eu me divorciei, esse bem nem entrou na partilha, porque era um bem já advindo da minha relação de herança com a minha mãe. Então, na comunhão universal não participa. Mas quando que se fala, quando só se comunica quando for revertido em prol do casal? Não sei se é isso que fala, salvo engano meu, hein? Calma que eu vou chegar lá. É a doação que você está falando. A doação. Ai, Tá? Mas eu vou chegar lá no regime, no 1662, fala isso aí, mas eu já falo com você disso aí. Deixa eu só... Tá bom? tá. Mais alguém? Alguma pergunta aqui dessa parte? Sim ou não? Então, vamos ao pacto antinupcial. Vamos lá, Fernanda. O pacto antinupcial é o documento que eu tenho que fazer, no caso do casamento, né? É uma escritura de pacto antinupcial. Aonde eu faço o pacto antinupcial? É no cartório onde eu caso? Não. Cartório de notas, qualquer cartório de notas. E o pacto antinupcial, ele só vai ter efeito quando, né, o efeito, né, o negócio jurídico ele passa por 3 fases, né, existência, validade e eficácia, né? Só vai gerar efeito, que é eficácia, se o casamento se seguir. Então, vou lá no cartório de notas, eu faço o pacto antinupcial com a minha noiva, né, ainda não sou casado, coloco qual regime de bens que eu quero, ou estabeleço lá um regime misto, e quando eu for me casar, quando eu for me habilitar para o casamento do cartório de registro, eu levo aquela escritura que eu fiz, e aí aquela escritura vai ser anexada junto ao meu casamento, e se tiver bens móveis, bens imóveis, eu já vou também registrar aquela escritura na matrícula dos meus imóveis, ok? Então, eu queria que a Fernanda, por favor, lesse o artigo 1653, é isso? É. Por favor. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública ineficaz, se não lhe seguir casamento. Então, ele é nulo, ou seja, não gera efeito nenhum. É ex tunc, né? Não gera nenhum efeito se ele não for realizado pela forma estabelecida em lei. Escritura pública. Veja, quando eu falo aqui de escritura pública, eu estou me relacionando a qual tipo de casamento ou união estável? Ao casamento. Porque a união estável, por ser uma situação de fato, eu posso celebrar um pacto antinupcial particular, sem ser necessária a escritura pública. No próprio contrato de união estável que eu faço, eu já posso estabelecer as regras do pacto antinupcial. Veja que a lei não exige que na união estável eu tenha um pacto antinupcial realizado em cartório. Posso fazer também? Claro que eu posso fazer. Mas não é obrigatório. A união estável, diferentemente do casamento, ela não é solene. Eu comprovo uma união estável com foto, com testemunho, com depoimentos, assim. Então, a informalidade do Instituto permite que eu faça regras do meu regime de bens na própria declaração do Instituto. Está claro isso? O Sérgio pediu o artigo onde há a possibilidade de modificar o regime. É o 1639. Justificativas? Bom, justificativas, Sérgio, eu não tenho todas, tá? Vai depender de cada situação. Por exemplo, me casei e eu quero, de repente, me casei na comunhão parcial de bens, onde todos os bens que eu adquiri depois do meu casamento se comuniquem com a minha esposa. Só que eu, de repente, quero investir na minha carreira, eu não quero que algumas coisas a minha esposa participe, porque é um talento pessoal meu. Olha, eu vou mudar aqui o regime de bens, né?
E eu quero que seja separação de bens, onde cada um tem as suas coisas. O que eu comprar vai ser meu, o que você comprar vai ser seu. É porque vamos supor que eu sou lá um cantor famoso, né, um artista famoso, e a tendência é que eu ganhe mais dinheiro do que aquela pessoa com quem eu estou. Aqui tem dois lados, né, dando esse exemplo. É o lado do egoísmo e o lado da justiça. Depende de como você olha a coisa. Então, eu me caso. A mulher tem uma condição de vida melhor do que a dela, ou tem igual a dela, mas a minha tendência é ficar numa condição melhor por razão do meu talento pessoal. Aí a discussão vai muito longe, né? Mas a mulher não está te ajudando? A mulher não está participando? Depende. Dá para dizer que ela participa sempre, nem que ela não participa. Ele disse que no caso dele é justiça. Tá. Está dizendo aí que é justiça. Por que o senhor não fala no microfone? O senhor está com Por que problema? tá com problema? Ah, o senhor está com problema no microfone. Pode falar com o escrito. Tem uma tradutora intérprete aqui do lado que ela está traduzindo o senhor, tá? Então, é uma questão de você analisar. Um jogador de futebol, ele tem um talento dele, próprio. Aí ele se casa com uma moça, né? Talvez não tenha a mesma capacidade financeira que ele, e ele quer o regime, casou na comunhão de bens, de repente ele era da categoria de base quando ele se casou. E aí ele se torna um jogador titular. Né? Vamos dar um exemplo desse. E aí, daqui a pouco, ele está ganhando muito dinheiro. O talento dele é um talento nato. Se você olhar pelo lado individual, a moça realmente, não sei se ela está contribuindo com alguma coisa ou não, mas o talento para jogar bola é dele. Casou com regime parcial e quer modificar para universal. Belo exemplo. Tá. A pergunta que não me quer calar, por que o senhor quer casar? Por que o senhor quer modificar para o universal? Já que o senhor está dizendo, por que o senhor quer modificar para o universal? Sua mulher vai receber uma grande herança, o senhor quer participar, a mulher está ganhando muito dinheiro a mais que o senhor, o que está acontecendo? Vamos ver se haverá resposta para isso. Né? Então, note que as justificativas são inúmeras. Eu posso ter, né? Para ela participar de tudo que eu ganhar. Se saiu bem, hein? Está com o almoço garantido hoje, né? Que bom, né? O senhor pensa. Saída pela direita. Oi? Saída pela direita. Isso daí foi o Leão da Montanha, né? Saída pela direita. Esse soube se safar muito bem, né? Não jogo mais futebol. Ah, o senhor não joga mais? Tá certo. Eu sou goleiro. Vamos lá, gente. Então, continuando aqui, pacto antinupcial tem que ser feito de forma solene, formal, né? A lei exige, está lá no artigo 104 do Código Civil, que a forma, nesse caso, é prescrita. Ou seja, eu tenho que seguir a prescrição da lei para fazer o pacto antinupcial. Na união estável já não tem essa exigência toda. Indo um pouquinho mais adiante, tem o artigo 1657. Vamos lá. As convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas, em livro especial, pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Então, quando eu faço, ainda que eu não tenha bens ainda, eu tenho que ir lá no cartório de registro de imóveis e registrar aquela convenção. Por quê? Porque não é só entre eu e a minha esposa que isso vai ter validade. A ideia de eu ter um patrimônio próprio no casamento, por exemplo, né? Ou de um patrimônio comum, se eu quiser optar para como o Sérgio, aí, que quer agora mudar para a comunhão universal, bens, né? Ainda estou meio achando meio suspeita essa ideia dele aí, mas tudo bem, né? Vamos dizer que é para ele dividir o que ele vai ganhar na advocacia, né? Nesse momento, você vai o quê? Registrar, por quê? Porque eu negocio com terceiras pessoas, eu tenho terceiras pessoas no contrato. Né? Então, se eu vou ser fiador de alguém, se eu vou ser avalista, se eu vou financiar um bem e tal,
é importante que aquelas pessoas não sejam lesadas por mim, né? Aí amanhã eu financio um bem e, na verdade, eu sou casada com o meu universal, os bens estão no nome da minha esposa e ninguém sabe ali, quer dizer, então preciso registrar para que terceiros com quem eu negociar não venham a ter prejuízo, né? A lei trabalha sempre com o princípio da chamada boa-fé objetiva aí, né, em relação a todas as questões do direito. Ele disse que é justamente o que ele falou, para os bens dele empolgados aí, que ele vai partilhar com a esposa. Ah, que bom! Que bom que seja verdade isso, eu estou brincando com você, se você é uma pessoa de caráter, uma pessoa... E que bom que as pessoas reconheçam em relação aos seus companheiros, às suas companheiras, aquilo que essas pessoas fazem de bom para nós. E a ideia do casamento não é a contribuição financeira. As nossas mães, as nossas avós, que não trabalhavam muitas vezes, elas não davam dinheiro em casa, né? Mas elas ajudavam, elas cuidavam dos filhos, cuidavam dos serviços domésticos, cuidavam do marido, e muitas vezes isso, por muitos homens, infelizmente, não é valorizado. Eu tenho uma tranquilidade muito grande dizer isso, e falo isso não por exibicionismo ou por qualquer outra atitude de protagonismo, mas de dar realmente um bom exemplo, né? Eu, quando me divorciei da minha ex-esposa, a qual eu tenho amizade até hoje, somos bons amigos, somos pessoas que, graças a Deus, conseguimos nos divorciar de forma pacífica, né? Não houve uma guerra, eu não joguei uma bomba nela e nem ela deu um tiro em mim, mas eu consegui reconhecer, e não eu que falo isso, ela mesma que fala isso para as outras pessoas, todo o esforço e a dedicação que ela teve para comigo nos nossos anos de casamento. Então, em nenhum momento ela lesei em patrimônio, em nenhum momento ela me lesou. O que ela precisou de auxílio em relação a algumas coisas que eu pude oferecer, eu fiz e vice-versa. E eu acho que é isso bacana. Eu só cheguei onde cheguei porque eu tive, durante um período, uma pessoa que me ajudou muito. Assim como ela também, muitas coisas que ela conquistou, teve o meu esforço, não financeiro, mas o meu esforço, o esforço dela de apoio. Quando eu fiz o meu mestrado, por exemplo, a minha ex-mulher ia comigo para Santos, uma vez por mês, eu ficava lá 2, 3 dias estudando, né, o dia inteiro, e ela ficava lá. Lá eu passeava também, né, gostava de uma praiazinha e tal, né, mas não tiro o mérito dela, ela me acompanhou, foi comigo, deixou as coisas dela aqui. Então, isso é companheirismo, né? E eu sempre tentei retribuir da melhor maneira possível. Não deu certo a relação, mas eu jamais vou dizer que ela não merecia ter isso aqui, porque isso que eu conquistei da advocacia. Então, eu acho que a gente tem que saber ter gratidão pelas pessoas que nos auxiliam nesses momentos. Essa é uma opinião pessoal minha, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Para a turma ficar muito quieta assim, eu estou tão acostumado agora com sala de aula presencial de novo, toda hora eu tenho que fazer... Quando vocês estão aqui, eu tenho que fazer o contrário, né? Falem. Eu estou até com medo de que ninguém esteja entendendo, eu já tenho desligado até o som, e ele esteja só dublando aqui alguma coisa. O Wagner está aí? Ligado. Estou, professor. Estou sim, prestando atenção na aula, que está excelente, diga-se por passagem. Bem. O senhor é casado, senhor Wagner? Sou casado. Sou casado já desde 2015, 7 anos. Bem, parabéns. Muito obrigado, professor. E é assim como o senhor falou, né? Minha esposa, ela me auxilia em tudo, né? E creio que o casamento é isso mesmo, né? É uma via de duas mãos, né? Então, eu auxilio ela, ela me auxilia, e assim nós, né, juntos, vamos a algum lugar, né? Estou vendo os maridos aqui românticos, né? Carinhosos, né? O Sérgio,
o regime de bens, o Wagner aqui publicamente dizendo que a esposa é... Ele colocou aqui o Sérgio, Ah. pela esposa chamativo, automaticamente nos tornamos advogados desta. São mais de 25 anos juntos. Olha aí, tá vendo? Estou vendo os maridos se manifestarem de maneira muito positiva aqui, né? Um com 7 anos, outro com 25 anos, mas não vi até agora, não ouvi nenhuma mulher dizer aqui, né? Algo de bom dos seus companheiros, dos seus maridos, ou todo mundo aqui é solteira, né? Ou, enfim, né? Ninguém vai falar bem do marido aí, falar, nossa, eu também quero, né, agradecer meu esposo. Jeito, né? Os maridos não estão muito bem na fita aí com a senhora. Os maridos não estão muito bem, né? Eu estou vendo que... Não, estão sim. A senhora tem algo a dizer? Bom, Não, então, eu sou casada já há mais de 30 anos, né? E somos super, super colaboradores um com o outro, companheiros. E como eu digo, né, cada um, nós dois construímos a nossa vida juntos. Tudo que nós fizemos foi assim juntos, as primeiras viagens, as viagens internacionais, tudo, todas as nossas experiências vividas foram abençoadas, maravilhosas e construímos juntos, né? Então isso é muito bom. E hoje, por exemplo, vamos fazer tipo, a gente ficou um tempo sem alguém para nos auxiliar em casa, vamos fazer a faxina, os dois, cada um pega de um lado e vamos lá, né? Juntos fazemos a faxina também. Então, isso é parceria mesmo, né, doutor? E as tarefas, é verdade. Bom que alguém salvou os maridos aí, né? Porque... Tem que ser no amor e na dor, né, doutor? Oi? Tem que ser no amor e na dor, né? Tem que ser no amor e na Com dor. certeza. É mais na dor do que no amor, né? Mas, enfim... Eu digo sempre o seguinte, doutor, a casa não é minha, não é da mulher, é de todos, né? E, então, o cuidado, todos usam, o cuidado é de todos, inclusive filhos, né? Eu sempre que eu moro sozinho e vou dizer que a casa, não vou dizer que a casa é de todos, né? Porque senão todos vão vir aqui para morar aqui, né? Não dá. Mas eu sei bem o que é. Eu, graças a Deus, tenho condição de ter pessoas que colaboram comigo, né? Hoje tem a dona Lígia, que passa aqui minhas roupas, que faz aqui uma... Tem uma outra moça que a cada 15 dias faz aí também uma limpeza geral. E outras pessoas que me ajudam, né? Mas conservar é uma coisa importante, né? Não, e outra coisa, nem sempre, mesmo você às vezes tendo condições, às vezes você fica sem alguém, né? Como aconteceu comigo, eu sempre tive alguém todos os dias em casa, né? E de repente, justamente antes da pandemia, eu fui obrigada a demitir a pessoa que estava comigo há 5 anos, porque ela realmente estava deixando muito a desejar. E aí entrou a pandemia, eu não tive condições de contratar a pessoa, né? Até confiança, tudo. E aí foi barra, porque nós ficamos aí um tempo nos virando sozinhos. É geral, né? Hoje esse negócio, a mulher tem que fazer comida. Eu escutava muito meu pai, né? Meu pai tem 87 anos, é um outro conceito de vida, não foi uma pessoa estudada, nada. Então, ela vai cuidar das suas panelas, falava a minha mãe, né? E é um conceito totalmente machista, um conceito muito ultrapassado, né? Grande, né? Muito ultrapassado. Já, né? Nos momentos atuais. Ultrapassada mesmo, né? Passado, 87 anos é uma pessoa do passado. Claro, não são outros momentos, né? Ainda há homens hoje com idades jovens, né? 20, 30 anos, que pensam isso, né? Pensam dessa forma. Isso é muito triste. Muito bem, voltando aqui, então, regime da comunhão parcial de bens. Começa lá no artigo 1658 do Código Civil e 1659 são os dois artigos que eu vou pedir para a Fernandinha ler para a gente aqui. 1658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento,
com as exceções dos artigos seguintes. Muito bem. Só um minutinho, então. A regra geral do 1658 é que todos os bens, né, ou quase todos, que vierem, né, na constância do casamento, serão bens que vão ter comunicação com os cônjuges e também com os companheiros, tá? O que eu falo aqui vale para o casamento e para a união estável. Logicamente que existem algumas exceções, tá? E aí algumas coisas que eram meio que polêmicas, hoje já tem algumas posições também no STJ e também no STF que já foram decididas em relação a isso. Vamos lá? Artigo 1659. Os bens que cada cônjuge possuir ou casar, os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação, sucessão e os subrogados em seu lugar. Então, para aí um pouquinho. Não vão se comunicar os bens que cada cônjuge já possui antes do casamento. E nem os bens que vierem depois do casamento, por doação com cláusulas de incompatibilidade, certo? E os que se subrogarem em lugar dos anteriores. O que é subrogar? Substituir. Então, eu tenho um carro, né? Que é um carro que eu já tinha antes de me casar. Me casei, troquei esse carro por um outro carro, teoricamente, o carro continua sendo só meu. Mas aí tem que se tomar um cuidado. Troquei o carro, que custava 30 mil, por um carro que custava 50 mil. Veja, 30 mil não se comunica. Ora, 30 mil era o carro que valia quando eu estava cheio. 50 mil é carro que eu comprei. Portanto, 20 mil vieram de um momento que eu estou casado. Concorda que a minha esposa vai ter direito não a 25 mil da metade do carro, mas a 10 mil reais? Metade dos 20 mil que eu completei do valor? Se há tão militar que conseguiram fazer com que a mulher que odiava as árvores finalmente... Quê? Olha, o seu áudio não deu para ouvir. Eu não ouvi nada. Eu sei que a senhora falou alguma coisa, mas eu não ouvi. A doutora falou, não consegui entender. Se quiser escrever no chat, a Fernanda traduz aqui. Tá? Então, veja, eu tenho que ter inteligência. Então, o cara tem um carro de 30 mil. Comprou um carro de 100 mil. Claro, 30 mil ele já tinha, não se comunica. Os 70 que foram colocados depois, comunicam. Dando ela o dinheiro ou não. Né? Porque, na verdade, aquilo que eu comprar, se eu comprasse um carro na constância do casamento, com a minha mulher dando ou não dinheiro, não seria metade minha, metade dela? Então, a diferença da aquisição de um carro também segue essa regra. Tudo bem? Perguntas? Não? O bem subrogado tem que tomar um cuidado, tá? Porque às vezes você, por exemplo, tem lá um bem subrogado na constância do casamento, que é um bem imóvel. Uma casa, vendi aquela casa anterior e comprei uma casa nova. Essa casa nova que eu comprei, ela é uma casa que eu adquiri em subrogação à casa anterior. Como que eu garanto que essa casa fique só para mim e não vá se comunicar com a minha companheira ou com o meu companheiro? Fazendo na escritura a ilação que aquele bem é um bem subrogado de bens anteriores. E se eu não fizer essa menção na escritura, provavelmente o meu cônjuge vai ter direito à metade daquela nova casa. Tome cuidado. Cuidado que eu sempre oriento, né? E que eu, inclusive, usei no meu
caso pessoal, no decorrer do meu casamento, eu comprei uma sala comercial, que eram economias que eu já vinha guardando antes da minha entrada no matrimônio. Eu estava aguardando o momento da oportunidade. Surgiu uma oportunidade, eu comprei uma sala comercial. Eu e minha ex-esposa sempre tratamos com muita honestidade a coisa. Eu cheguei para ela e falei: olha, isso aqui eu estou comprando do meu trabalho. O meu trabalho não vai comunicar com bens nossos. Em um momento ela se opôs, ela foi lá, assinou a anuência e deu tudo certo em relação a isso. O problema ela, em um momento, questionou, né? Então, a precaução. Você também tem que ter a precaução. Muita gente acha que isso é ruim. Duro que tem pessoa que acha: você está desconfiando de mim, está desconfiando do meu caráter. Eu acho que você tem que ser claro, tem que ser honesto, né? E hoje nós não vivemos mais só de sentimentalismo, vivemos só da... ninguém vai, pelo menos eu não tenho essa ideia, né? O amor numa cabana em cima de uma montanha, né? Comendo frutas do campo e tomando água do riacho. E vive mais assim, né? Até porque os riachos estão meio poluídos, né? As frutas às vezes estão meio podres, então não vai dar para você viver desse jeito. O Sérgio disse que essa é a minha situação. Nós compramos a casa antes do casamento. Então, o Sérgio aí está com vários exemplos aí, né? Realmente apaixonado, né? Vai lá no cartório, mudar de regime, que bom, né? Maravilha, muito bom, seu Sérgio. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que você tem que ter honestidade com quem você se casa, né? E tem que ter esse conhecimento. Tem pessoas que têm palavra e vão com a palavra até o final. Mas tem gente que não tem essa palavra. Eu, quando dou a palavra a uma pessoa, eu procuro ir com a minha palavra até o final. Pois não, Simone? E como que funciona o imóvel financiado? Comprado anterior ao casamento e depois do casamento continua pagando o financiamento? O financiamento vai ser dividido com a pessoa com quem você comprou. Ou melhor, com quem você se casou. Eu comprei um imóvel financiado. O imóvel custa 300 mil. Paguei 50 mil de entrada em prestações. Me casei. Os outros 250 mil que eu vier pagando na constância do casamento serão partilháveis com a pessoa com quem eu me casei, contribuindo ela ou não. Se eu não quiser que ela participe, eu tenho que fazer o pacto antinupcial e dizer que aquele imóvel, muito embora esteja financiado e que o financiamento ele vai ser pago da constância do casamento, ele vai ser exclusivamente meu. É importante você ver o pacto antinupcial. Pois não, doutora? Oi, doutor. A minha dúvida é com Tá no microfone, doutora. Viu aí? O áudio dela não tá, da doutora não está funcionando. Doutora Vera, seu áudio não está. Pronto, agora funcionou. Só uma dúvida. Com relação ao bem, né, por exemplo, a subrogação. Você, no caso do automóvel, por exemplo, do veículo, você, como o doutor já explicou, né, se você compra você tinha um de 30, comprou um de 50, esses 20 mil vão ser partilhados. No caso do bem imóvel, né, eu tenho uma casa antes de me casar, né, e aí depois do casamento a gente vende esse imóvel e compra um maior, tal. Com relação a esta menção na escritura, vai ser vamos supor, tipo 500 mil daquele imóvel foi usado de um imóvel anterior pertencente a tal cônjuge. Seria isso? A diferença seria de ambos com relação à partilha e à comunicação do bem. Porque se você colocar que o bem vai ser totalmente incomunicável,
o outro vai ficar ver navios. Não, Então, tá o ideal certo. é que há uma subrogação parcial aqui de parte desse imóvel. Né? Nunca tive um caso assim, mas eu acredito que a solução seria essa, né? Porque eu, Certo. quando fazer a minha, o rapaz do cartório falou, o senhor vai comprar só com recursos seus ou mais recursos seus do que... Eu falei, não, só com recursos meus. Então, eu entendo que você tem uma subrogação parcial. Eu tinha um imóvel de 500 mil, comprei um de 1 milhão, por exemplo, né? Eu vou ter 500 mil guarnecido da minha subrogação, que é só meu, e 250 mil da parte que couber ao outro cônjuge, uma eventual partilha em divórcio. Ok, obrigada, professor. O ideal é você sempre mensurar na escritura. A escritura é um contrato, né? Ok? Ok, obrigada. Inciso segundo, artigo... Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Na verdade, é meio que uma repetição, né? Quando a gente fala subrogação, eu posso trocar o bem por outro ou comprar com o valor de uma venda de um bem particular. Bem, que não seja, às vezes, o mesmo bem. Vendi um carro, comprei, sei lá, maquinários industriais, né? Com o dinheiro daquele carro. Ou comprei uma casa. Sinceramente, eu não tenho o mesmo bem, né? Posso ter outros bens. Bem? As obrigações anteriores ao casamento. Obrigações anteriores ao casamento, né? O que já era meu, eu não vou partilhar com o outro. São obrigações minhas, né? Salvo quando eu tenho obrigações, aí tem que sempre tomar um cuidado. O direito civil, ele nunca é uma coisa absolutamente exata, né? É a mesma coisa que a Simone perguntou aí, eu quero aproveitar a pergunta, eu tenho um caso que essa semana, inclusive, tive audiência. A pessoa comprou o apartamento para casar. O marido fez o nome dele. Só porque era mais fácil, ele tinha uma linha de crédito melhor, a mulher, a então noiva, ajudou ele a comprar. Então, a intenção é que o apartamento fosse dos dois, muito embora na escritura pública constou o nome dele. Eles estão se divorciando e o cara é sem vergonha. De má fé, está colocando que ela só tem direito à parte que foi paga durante o período de casamento. E ela entende que não, eu também entendo que não. Eu entendo que ela contribuiu. Tanto é que aí o que eu fiz? Eu tenho que levantar as chamadas provas. Ela vendeu um carro, passou dinheiro para a conta dele, ela pagava cartão de crédito dele. Então, quer dizer, se existia já essa relação de comunhão entre ambos, que eu diria que poderia ser considerada, inclusive, uma união estável, até que a união estável não exige a moradia comum, é o que eu estou batendo no pé para que o juiz entenda isso. Porque eu posso, né? Inclusive, aconteceu comigo isso também. É um exemplo bom. Quando a minha esposa e eu compramos o nosso imóvel para morarmos, né? No casamento, ela financiou, ela era funcionária pública. Então, a linha de crédito para ela era mais barata que se fosse fazer uma linha de crédito comigo, que era autônomo. Mas eu, como sempre fui muito precavido, né? Ariano, dedicado, né? Sempre aquela pessoa muito confiada, né? Muito embora depois até eu não teria tanto problema se eu não tivesse feito isso, porque a minha esposa é uma pessoa muito correta, mas você nunca sabe, né? Entre ser e parecer ser, há uma diferença muito grande. Eu fiz um contratinho com ela, né? Fiz um contratinho antes da gente se casar. Falei, olha, estou te dando aqui um valor considerável numa economia que eu tinha, que é para a gente entrar no imóvel, só que você vai financiar sozinho. E aí eu fiz um documento, ela assinou, não questionou também, não, tá certo. Eu falei, se eu morrer, meus pais têm direito sucessório. Se você morrer, né, seus pais também vão ter, mas eu também tenho uma participação. E aí? A gente trata a coisa com honestidade, não tem nenhum problema.
né? Nós fizemos dessa forma. E eu fiz isso também. Eu paguei algumas outras coisas que eram do imóvel, pus lá um telhadinho na área de serviço, fiz algumas obras no imóvel, porque o imóvel era cru, né? Era novo, então eu falei, ó, da entrada eu te dou um valor X, e essas obras que eu vou fazer vai equivaler a metade de cada um. Usamos no papel isso. Recentemente aí eu joguei o papel fora, aí, né? Porque não estou mais junto mais, já divorciamos, já resolveu a vida. Mas eu fiz isso porque eu entendia que era a segurança que a gente tinha que ter. Grande problemática é que às vezes você não tem como provar as coisas, né? Ou às vezes a própria ausência de prova faz-se presumir algumas coisas também, que não são. Tudo bem? As pessoas têm vergonha de falar sobre patrimônio. As pessoas acham que é chato. Ah, eu vou falar com a minha mulher, eu vou falar com o meu marido, eu vou falar com o meu namorado, com a minha namorada. Que isso? É alguém aí que tocou ou sou eu? Não, não. Eu até achei que era o meu telefone tocando. Se alguém queria me assustar, assim conseguiu. Mas tudo bem, vamos lá. A honestidade é tudo. Realmente, quando você trata com honestidade, não tem porquê. E nós temos que entender que nós somos um país, temos dificuldade de... Até eu lendo na doutrina, ontem, preparando a aula do Flávio Tartus, que é o doutrinador que eu segui, ele fala uma coisa assim, que algumas coisas são difíceis para o brasileiro pela rotina de vida do brasileiro. O brasileiro não guarda comprovante de coisas, não guarda documento, perde tudo, confia demais. E isso nos Estados Unidos, você vai, eu conheço pessoas que se casaram nos Estados Unidos, é muito comum você fazer um acordo de bens. Inclusive, lá se tem a possibilidade de colocar no pacto antinupcial que o adultério faz com que a pessoa perca os bens conquistados na constância do casamento. Quando que aqui no Brasil isso não perde. Você pode adulterar à vontade, né? Fazer o que você quiser, que o seu direito de meação vai estar garantido. O Sérgio disse que guarda todos os comprovantes. O Sérgio está demais hoje, hein? Você Seu está comprovante hoje de voto. irretocável, hein, seu Sérgio? Guarda tudo. Bem, tira mais uma aguinha aqui, por favor. Gentileza, obrigado. Professor, Senhor. como o senhor falou que pode ser feito algumas alterações antes do casamento, né? Poderia fazer como nos Estados Unidos, fazer um contrato colocando essa situação que se algum dos cônjuges adulterar, perderia os direitos sobre os bens. Essa cláusula no Brasil é considerada nula, né? Eu tenho um artigo do Código Civil, se não falha a memória, é um artigo que fala até de alimentos, eu não lembro agora exatamente, acho que é o 1573, eu não tenho certeza. No Brasil, a doutrina latina, ela não trabalha mais com a ideia de culpa no casamento. Mas se fizesse o pacto antinupcial, não seria válido diante do princípio da dignidade da pessoa humana. Exatamente. Existe a seguinte situação aí, que quando você coloca esse tipo de cláusula, você vai ter que avaliar a culpa, vai ter que provar a culpa da pessoa, né? Só que nós temos duas visões diferentes. Nós temos um costume de um povo, que é o povo brasileiro, que tem aí uma outra visão sobre a sociedade, e um costume americano que vê o casamento mais como um negócio e necessariamente com a visão romântica de uma união, né? Então, eu diria que aqui não é nem nós somos mais emocionais. Né? Sim. E os Estados Unidos são racionais, né? Mais racionais, né?
pessoas Sim. têm uma outra... Tanto é que nos Estados Unidos, um moleque faz 18 anos, ele vai mandado para uma universidade. Ele se desvincula da família, né? Ele vai morar num campus universitário. Dali para frente, ele dificilmente vai voltar para casa para viver com os pais. Ele vai criar a profissão dele, vai criar os vínculos dele. E aqui não. Aqui o cara está com 50 anos, está morando com a mãe e com o pai. Né? Sim. Então, tem... Não, eu falo nesse sentido. Né? Mas não Eu seria, falo... seria nula essa cláusula. Simplesmente... Porque se você pensar de uma forma racional, seria até uma maneira de evitar essa, desculpa a expressão, essa putaria que existe hoje em dia, né? A pessoa pensaria 2 vezes antes de fazer alguma coisa, né? Então, mas aí eu pergunto ao doutor, a pessoa não adulteraria por causa do patrimônio ou pelo respeito que eu tenho que ter na relação conjugal que eu me comprometi a seguir? Né? Então, eu não sei o que seria... Mas eu acho que inibiria um pouco, né? Porque se a pessoa pensar assim... A razão da inibição, ela é justa. Aí é uma questão que eu trago para a questão... Estava discutindo, inclusive, com o seu professor lá, o Wallace, esses dias. Sim. Nós gostamos de discutir um pouco de filosofia, né? Sim, sim. E os outros professores que a gente é xarope, a gente estava conversando sobre esse conceito monogâmico que nós temos, esse conceito do casamento monogâmico, que isso é uma coisa da tradição judaico-cristã. Porque muito antes da tradição judaico-cristã, na Grécia, por exemplo, as pessoas eram livres para amar. E amavam de forma livremente. Né? Para nós, isso é muito complicado. Né? Eu acho estranho um homem se relacionar com outro homem, uma mulher se relacionar com outra mulher, ou poliamor, como... Não sei quem foi que falou outro dia aqui na aula sobre o poliamor, foi a doutora Simone, né? 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem. Né? Para nós, isso ainda choca muito. Mas isso é mais antigo do que o mundo, porque hoje há uma prática comum em algumas sociedades. Então, eu acho que você colocar uma cláusula dessa, eu vejo, com toda honestidade, até como uma certa injustiça. Por 2 razões. Se eu casei, construí com a minha mulher um patrimônio que, vamos supor, vamos pegar 2 exemplos. Minha ex-mulher vou casar com uma mulher. Ela nunca trabalhou. Eu sempre trabalhei, comprei todas as coisas, tal, ela me ajudava ali dentro das questões domésticas, que é uma grande ajuda. Com certeza. Tá? Aí, por alguma razão, eu vou lá e pratico um adultério. Só que eu trabalhei uma vida inteira. Em algum momento do meu casamento, eu valorizei aquela pessoa teve problemas comigo, mas viveu bem. Em algum momento, eu cometi um erro. Este erro que eu cometi, ele é suficiente para pagar tudo aquilo de bom que eu fiz para aquela pessoa e para mim também, e me permitir perder tudo aquilo que eu ajudei a construir? Mas se você pactuou isso antes do casamento e as 2 partes, né, entraram num consenso... O senhor tem uma visão legalista, eu tenho uma visão mais humanista. Não estou incentivando ninguém aqui a adulterar, pelo amor de Deus. Como se diz, o que é combinado não sai caro, né? Então, mas combinar questões de amor é não combinar nada, na minha opinião. O amor é algo que vai e volta. A paixão acontece. Você pode se apaixonar por uma pessoa amanhã. Oi? Acaba, a paixão acaba. Paixão, o amor acaba. As relações se desgastam. Então, mas isso é assim, eu penso assim, né? A gente agora está falando na parte mais filosófica, eu sei que isso não é até cabe na aula, mas a partir do momento que você não tem interesse em outra pessoa, é muito mais fácil você chegar e falar, estou afim de outra pessoa, vamos parar aqui e cada um para o seu lado, né?
Pode ser que seja a sua última fala no casamento. Nova todas as roupas. Eu penso que é melhor, às vezes, você não falar. Né? Já dizia o grande escritor Nelson Rodrigues, inclusive isso está no livro de doutrina do César Fiuza, que uma vez eu li, me perdoa por me traíres. É esse dizer. Mas aí é muito polêmico, cada um sabe, né? Eu vejo que o senhor é da cláusula pacta sunt servanda, não é isso? Isso. Eu sou mais adepto à cláusula rebus sic stantibus, aquela que você Ah, revisiona as condições quando há uma onerosidade excessiva. Vamos lá, Tá bom, senhor. obrigado, professor. Metidos a um sistema machista e escravista. O Sérgio hoje está demais. Eu nem falo mais nada dele. Está fantástico. Alguém mais quer comentar? Simone? Arivieri. Pode falar. Pode falar. Professor, na comunhão parcial, na prática, tem pessoas que fazem o pacto antinupcial ou seria tipo chover no molhado? Comunhão parcial você faz quando você quer mudar. Normalmente as pessoas fazem para outro regime. Mas a questão do regime misto, são pouquíssimas pessoas que fazem. Ah, entendi. Voltando à conversa filosófica, eu acho que assim, a lei prevê tudo, prevê que amenizar o prejuízo de ambas as partes. Mas eu vejo assim, pelo menos nos casos que chegam no meu escritório, tá? As pessoas, quando entram numa situação de divórcio, de separação, automaticamente, um vai estar se sentindo prejudicado de alguma forma. E aí, independente do que esteja acontecendo, o que menos vai acontecer aí vai ser honestidade. Um vai sempre querer tirar vantagem em cima do outro. Então, eu acho que, assim, muitas vezes eu vejo esses regimes de casamento de uma forma um pouco que injusta. Pelo sentimento de derrota que fica numa separação muitas vezes. E a senhora de qual linha? Da minha linha ou da linha do doutor Antenor? Eu sou mais da sua linha, doutor, porque eu penso assim, ó, vamos pegar o meu caso, por exemplo, tá? Eu tenho uma casa financiada no meu nome. Só que eu comprei essa casa e financiei no meu nome porque seria muito mais fácil do que eu comprar no nome dos meus pais. Tanto que eu nem pago essa casa. Quem paga essa casa são meus pais. Se eu, porventura, me casar hoje, não seria injusto a pessoa ter direito a isso? Poucas pessoas fazem um pacto antinupcial. Elas vão no comunhão parcial. E se, de repente, eu não fizesse, ou não tivesse tanta instrução e não fizesse um pacto antinupcial? Esse cara poderia muito bem pedir metade da casa, querer vender e retirar meus pais de uma casa que é deles, que são eles que pagam. Eu estou com um caso no meu escritório de um casal que casou com comunhão parcial de bens. Só que ele tinha a casa dele lá, a mãe dele tinha a casa dele, e eles foram e construíram lá na casa da mãe dele. Ninguém legalizou nada. A mãe dele morreu e isso veio de herança para ele, uma vez que ele é filho único. Toda a melhoria que ela fez na casa se perdeu. Sim. Então, acho que... Também morou na casa. Não, morou, doutor Orlando, não falo que não. Morou por 20 anos na casa. Mas ele também morou. Só que, percebe, o brasileiro ele tem muito o jeitinho. Ah, é mais fácil. Ah, tem um quintal do fundo da casa do meu pai, vamos construir aqui. Então, essas coisas, muitas vezes, deixam injusto. Entendeu? Se você olhar a justiça, como dizia Aristóteles, né, é dar a cada um aquilo que é seu por direito, e o direito é algo que é muito subjetivo de cada um. Né? Eu costumo fazer uma analogia de uma filosofia que eu sigo, que a justiça é igual à escada de Jacó. Né? Quando você sobe, a escada de Jacó é uma escada encaracolada, você coloca um objeto no chão,
Quando você sobe o primeiro degrau, você tem uma visão. Quando você sobe o 8º, 9º, 10º degrau, vai estar muito mais alto e vendo aquele objeto por uma outra perspectiva. Isso é a justiça. Quanto mais alto você está, mais você amplia ela no seu ponto de vista, né? E quanto mais baixo você está no seu nível intelectual, pessoal, né, menos você vê os outros lados também. Então, é muito difícil a gente dizer o que é justo e injusto, né? Cada um de nós temos uma potencial consciência do que é justo, mas eu concordo, é difícil você, né? Por isso que é importante você usar os gatilhos legais, das ferramentas legais, e se precaver. E vamos ser muito honestos, não vamos tirar, né? Quem não gosta esses comentários fazem parte do curso, tá, gente? Porque, queira ou não queira, isso aqui é experiência de vida trocada, e muitas vezes um caso que um colega comenta, ou que eu comento aqui, acaba servindo de orientação para outras pessoas, né? Até para os mais jovens aí que estão assistindo o curso. Pode falar, doutora. Alessa. Bom dia, professor, tudo bem? É a Alessa ou É a Alessa. a Alessa? Ela foi minha aluna, né? Eu já fui desde o primeiro semestre e esse último eu também estou fazendo com o senhor, a aula de quarta-feira. Ah, você era toda da cheia. Tá gostando da... Tô bastante. Vamos lá. Professor, a minha dúvida é quanto... Ela estava na minha sala, Alessa, lembra? Sim. Né, Alessa? Você tá à noite? Agora? À noite. Ah, Sim. legal. Então tá bom, depois a gente conversa. Só para o professor conseguir identificar quem é. Tá bom. Tá bom? A minha dúvida é do regime de separação de bens. Não sei se foge um pouco da aula, mas quando um deles falece, os bens são distribuídos como? A mulher fica sem nada? Aí, falecimento entra outra regra, Uhum. que é a regra da sucessão do artigo 1829, que eu não vou abordar aqui nesse, porque seria muitos detalhes aí, tá? Posso até, no final do curso, falar um pouco de sucessão. Mas uma coisa para divórcio. Quando a pessoa falece e deixa bens livres, a mulher participa da herança também. Tá bom. Tá? Então, é interessante saber isso, mas a sucessão, por exemplo, uma das cláusulas nulas que tem é colocar no pacto antissocial que mesmo a pessoa morrendo, a cônjuge não vai ter... Foi o que o Gugu fez nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não pode ser feito. O Gugu tirou da cadeia sucessória a companheira, que dizia que era companheira dele lá, né? Aqui não se pode fazer isso. Você não exclui alguém da sucessão legítima. Você pode excluir da sucessão necessária, né? Da sucessão legítima, pode excluir os colaterais. Mas companheiro, marido, filho, não exclui. Permanece. Tá bom, professor. Bom? Muito bem. Então, preciso... O quarto, as obrigações provenientes de ato ilícito, salvo reversão em proveito do casal. Obviamente que está bem claro, as obrigações de atos ilícitos, né, vão se comunicar, a não ser que a pessoa que está comigo se beneficie, né? Próximo. Sim, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Bens de uso pessoal, né, ainda que adquiridos na constância do casamento, aí não vão fazer parte da comunhão, né? Vou dividir minha escova de dente, né? Minhas meias, né? Minhas roupas, né? Agora, bens de uso profissional, meus livros jurídicos, a não ser que a pessoa tenha a mesma profissão, né? Então, eu tenho um escritório com a minha mulher, eu vou lá e compro livros para nós dois, aí tem que dividir, né? Tudo comporta a sua exceção, né? Se você é da mesma profissão da pessoa, você se casa, né? Comprou lá, vou comprar uma coleção de livros, comprou metade seu, metade dela. Bem? Professor, uma dúvida em relação a esse inciso aí. Imagine o casal, eles viveram durante um bom tempo e o marido ficou guardando dinheiro, né? Perto da aposentadoria, ele compra um caminhão, começa a trabalhar de caminhoneiro e se separa. Como é que fica em relação a esse caminhão? É metade de cada um. Por mais que seja um instrumento de serviço dele.
Sim, porque, na verdade, ele veio oriundo do dinheiro que ele guardou. Se o dinheiro que ele guardou é metade dela e ele usou para comprar esse bem, o bem é dela também. Mesma coisa que a empresa. Né? Quando fala de instrumentos de trabalho, só fala de instrumentos específicos. Logicamente, um caminhão é específico, mas aqui entra a regra geral. Né? Entendi. Um carro para trabalhar. Um caminhão, um carro, um táxi, o que for. É metade da pessoa. Mas você abrir uma empresa, ela não trabalha na empresa, metade da empresa é dela. Tá ok. Bom? Próximo. O Sérgio disse que este livro do Aristóteles é meu. Vamos lá. 7. As pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Pensões, soldos. Montepios são pensões públicas pagas. Né? O nome Montepio é um nome antigo. O código trabalha com sinônimos aí antigos. Né? Isso não se comunica. Agora, obviamente que hoje tem uma discussão com relação às verbas trabalhistas. As verbas trabalhistas se comunicam. E o entendimento da doutrina é que o salário também se comunica hoje. É uma novidade aí na doutrina e também já na jurisprudência. Tá? Então, o salário utilizado, ganho pelo marido, ganho pela esposa, enquanto casados, se comunica. Né? E ninguém nos ouça, né? Mas, enfim, se comunica. Pode ir. Acabou. Acabou? Então, aqui, senhores, são os bens que, teoricamente, não se comunicam, mas, como eu expliquei, esse artigo comporta algumas exceções, comportam algumas questões aí. Agora vem os bens que se comunicam. Agora vem os bens que se comunicam. Vamos lá. Artigo 1660. Entram na comunhão. Primeiro, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda só que em nome de um dos cônjuges. Regra geral essa daqui, né? Os bens que eu comprei, a constância do casamento, a título oneroso, não é? Vão se comunicar, mesmo que tenha vindo só do meu dinheiro, tá? Vão se comunicar. Segundo, os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho e despesa anterior. Bens como o jogo, né? Você foi lá, fez uma aposta na Mega Sena, tem até uma decisão no STJ, o marido ganhou na Mega Sena e quis se divorciar. Ele achou que era só dele o prêmio. Teve que dar metade para a esposa aí também, ok? Terceiro, os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Aqui, o bem que é adquirido, aqui vai na encontro que a Simone perguntou, que não tem cláusula de incomunicabilidade. O que é a cláusula de incomunicabilidade? É aquela cláusula que você coloca, se eu quero doar, por exemplo, a Alessa é minha filha, vai se casar, eu quero doar um patrimônio para ela, mas ela se casou, eu quero doar para ela um bem, mas eu não quero que o marido dela participe. Eu dou esse bem, coloco na doação uma cláusula de incomunicabilidade. Tá? Então, no caso, minha cliente herdaria? Então, no caso, minha cliente herdaria, porque não tem cláusula de incomunicabilidade. Simplesmente ele herdou por herança, na constância do casamento, tanto que na escritura do imóvel lá, como ele era casado na época, estava o nome dela. Tem herança. Aqui eu estou falando de doação. Não tem herança. Tá sucessão aí também, doutor. Oi? Tem herança ou legado. A herança não se comunica. A herança que vem para os dois. Testamento. Faço um testamento, deixo, entendeu? Não, peraí. Se foi feito um testamento e é deixado para os dois, ok, herda. Se não existiu testamento, sem chance dar, mesmo sem a cláusula de incomunicabilidade. Mesmo sem cláusula de incomunicabilidade. Poxa vida, agora eu fiquei triste. Então, aconteceu comigo. Faleceu, eu era casado e a herança não se comunica. Tá? Agora, se fosse casado na comunhão universal de bens, a herança se comunicaria.
Inclusive está no final do inciso, né? Que é em favor de ambos os cônjuges. Em favor de ambos os cônjuges, tá ali, ó. Só leu o inciso É que aqui não fala a cláusula de incomunicabilidade, mas a lei coloca em favor de ambos os cônjuges. Muito bem, obrigado pelo complemento aí. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Olha que coisa engraçada, né? As benfeitorias realizadas em bens de cada cônjuge. Veja, então, eu herdei a casa da minha mãe, que era minha. Perfeito? Minha ex-mulher não participou. Mas eu fui lá e fiz uma benfeitoria. Construí uma outra casa, uma acessão. Esta acessão, essa construção, essa benfeitoria se comunica. Se eu alugar essa casa e receber uma renda de aluguel, também se comunica. Bem? Ok. Tá? Quinto, os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Os frutos que eu falei, né? Os aluguéis, por exemplo, são um fruto, um arrendamento, alguma coisa assim. Bem? Tá bom. Então, pessoal, da E os comunhão tributos parcial. também, né? Oi? Os tributos também se comunicam, né? Por exemplo, você paga IPTU do imóvel usando o bem comum da família para pagar aquele imóvel que veio de herança, também se comunica depois, né? Os valores que você dilapidou da sua união para pagar um bem incomunicável, no caso. Sim, sim. Ó, o acessório segue o principal. E, né? Ok? Bom, pessoal, da comunhão parcial, o que eu poderia falar é essa informação, que é o básico. Tem algumas outras informações aí, mas a gente, como eu falei, não dá para a gente se aprofundar tanto, em razão até do nosso horário. Nem sei que hora aqui é agora. 11h17. Gente, já passamos até do horário do curso. O que eu vou fazer? Faltam 2 regimes de bens para a gente fazer. Tá? Falta a participação final nos aquestos e a comunhão universal, separação total e participação final nos aquestos. Para nós não nos alongarmos tanto, na próxima aula eu vou falar desses regimes. Se tiver que aumentar uma aula no curso, eu aumento uma aula no curso. Se eu não conseguir vencer as demais coisas. Você não falou da possibilidade de mudança de regime. Não, isso eu falei já no comecinho. Comecinho falei. Tudo bem? Podemos combinar assim? Ok. Senão, Tudo bem. as discussões que nós fazemos aqui, no meu modo de pensar, elas são bastante úteis, né? A gente trata de questões que são além do direito, que vão trazer também as decisões atuais. Aí. Tudo bem? Ô, professor. Tudo bem. Ok, professor. Professor. Senhora. Por exemplo, o Wagner, ele falou sobre sobre o caminhão, né? Que a família, o casal se uniu, juntou dinheiro para comprar o caminhão para o esposo, no caso, trabalhar. Aí, metade do valor, teórica, na prática, é da mulher, certo? Sim. Aí, é bem complicado isso, porque numa dessa você faz o cara vender o caminhão, que é o sustento que ele vai poder pagar a pensão para os filhos. Aí é tudo muito complicado, né? Nesse caso, você tem que tentar procurar um acordo, né? Porque às vezes a pessoa é fala, bem né? difícil, né? Eu vou tirar, porque o que nem sempre é justo ou injusto, né? Depende muito de como que é a situação. Se você tem alguma coisa para compensar do outro lado, não. Mas é o meio de transporte da pessoa. E não significa que vai dividir naquele momento, né? A pessoa vai continuar trabalhando com aquele caminhão, às vezes, e vai dividir. Que vai trazer o sustento para os filhos, né? Sim. É o que eu falo, gente. Casamento é um
porco-espinho, né? Você tem que tomar muito cuidado para você não... cada situação é uma situação, cada pessoa tem o seu combinado, cada pessoa tem uma maneira de sentir, né? Uma matéria que acabou, quem precisar sair, fique à vontade, aqui eu estou só com as questões e dúvidas de alguém. Casamento é muito peculiar. Você tem que saber o que cada um pensa sobre isso. Por isso que é importante namorar primeiro, né? Não se precipitar. Cada um tem uma forma de ver as coisas. A própria criação de filhos é diferente hoje. Tem gente que tem uma criação de filhos mais rígida, outros mais solto. E hoje, com a facilidade de acesso às coisas, e com a liberdade que as pessoas têm, é mais difícil você coadunar aí interesses, né? Eu repito, muitos casamentos do passado se mantinham porque as pessoas tinham vergonha de se divorciar, de separar e serem mal vistas, né, pela sociedade. Hoje essa vergonha foi embora. Hoje você casou, não deu certo, vai embora e arruma outro já logo e outra e assim por diante. Separa de novo e assim vai, né? É isso. Beleza, gente? Ok. Obrigado, senhor. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Quem? Dulcineia? Não, professor, até aqui está esclarecido. Bom, eu deixo aí, então, meu abraço a todos. Segunda-feira é meu aniversário. Por favor, não se esqueça de mandar um oi no grupo, viu? Legal. Por favor. Onde vai ter festa? Oi? Onde vai rolar ser o pagode? Onde Onde vai ser o pagode? Não vai ter pagode, não. Vai ter festa, né? Vai ter prova para os meus alunos. O presente que eu vou dar para eles é a prova. Gratidão por mais um ano de vida, muito bom, né? Então, quem quiser mandar um oizinho no grupo, eu gosto muito de comemorar o meu aniversário, né? E na próxima aula nós faremos que pensem antes de casar, ou se forem casar, consultem a advogado de sua conselho. Certo? É o correto. Qualquer coisa me liga aí que a gente faz um preço mais baixo da consulta, tá bom? Beijo carinhoso para vocês, fiquem com Deus. Beijo. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Bom fim de semana. Vocês também. Obrigada, bom final de semana a todos. Bem, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Deus abençoe. Bem, obrigado, Márcia. Vai com Deus. Amém.